queria que você, né, tentasse explicar essa derrota que cria, querendo ou não, um anticlímax importante, porque é a despedida do Vasco de São Januário neste Campeonato Brasileiro. Queria que você explicasse como é que você viu essa partida, mais essa derrota, e em contraponto também fazendo um histórico seu em São Januário. São 5 vitórias, 5 derrotas e 3 empates sob o seu comando. O que faltou para São Januário ser um melhor aliado, digamos assim? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Bom, vamos lá. Obviamente que perder de novo em São Januário fica um clima que a gente não gosta. E depois, ainda mais depois da vitória que a gente teve contra o Inter de Porto Alegre. Em relação à partida, a gente não fez um jogo ruim, muito pelo contrário. Foi um jogo muito bom contra o adversário, que é muito bom. Se pegar a estatística do jogo do Mirassol, qualquer uma, pode escolher o adversário. Eles têm mais, a estatística quase sempre favorece eles em tudo. E hoje teve uma estatística que a gente não conseguiu converter em gol. Eles tiveram 2 oportunidades e aproveitaram, a última já estava ali a gente mais exposto que devia. A gente não criou tanta chance clara, mas a gente estava sempre muito perto de criar uma chance clara. Estava sempre invadindo o último terço do Mirassol, e no segundo tempo, que a gente voltou melhor ainda que no primeiro, a gente não conseguiu converter a nossa superioridade no jogo em gol. E o Mirassol, as 2 chances que eles tiveram, eles acabaram fazendo o gol. O Léo Jardim praticamente não encostou na bola com as mãos, e eles também não tiveram nada de uma bola perto do gol, uma bola na trave. Nós tivemos 10 escanteios, eles tiveram 1 escanteio. Os números estatísticos, eles nos favoreceram. A gente não teve a mesma energia no jogo do Inter e a mesma contundência. Isso foi o que faltou no jogo de hoje. Essa pergunta que você fez, ela é fácil de fazer, difícil de responder. Por que não foi um aliado maior? É difícil de fazer uma avaliação e te falar com exatidão. A gente teve muitos jogos como o de hoje, que a gente não mereceu perder o jogo. Pelo que aconteceu no jogo, contra o Grêmio a gente não mereceu empatar, contra o Ceará a gente não mereceu empatar, contra o São Paulo a gente não mereceu perder. Tem um monte de jogo, não dá para te explicar. O futebol é assim. É meio incerto às vezes. Agora, o time hoje, o time jogou bem. Jogou bem, só que não foi o suficiente para ganhar. A gente precisa ganhar o jogo, somente aqui em São Januário. E a gente fica muito triste por não ter vencido, ainda mais depois da vitória que a gente teve diante do Inter. Diniz, boa noite, Amadeu, do canal Na Torcida Vascaínos. O teu estilo de jogo sempre foi ali de construção, começar lá de trás, o estilo do jogo do Diniz. E hoje nós vimos muito o Vasco fazer esses lançamentos longos. E isso dificultou um pouco. Por quê? No primeiro gol do Mirassol, mais um erro individual de um atleta vascaíno. O Andrés Gomes perde aquela bola ali, a bola também foi muito, não muito no pé dele. Aí o Puma sai ali para uma recuperação, não consegue pegar a bola. O jogador faz um facão ali do Mirassol e faz o primeiro gol. Então, o que eu queria te perguntar, qual o aspecto que você considera responsável pela derrota? A estratégia, a execução ou o comportamento do time dentro de campo? Boa noite. Eu acho que a gente teve um erro. Erros no jogo acontece. A gente não errou muito no jogo de hoje. A gente errou, eles foram muito eficazes. Uma bola em relação ao jeito de jogar o campo, não estava nas melhores condições, nem hoje. Quanto o Inter jogou mais alongado do que hoje, fizemos 5 gols. Hoje, no segundo tempo, a gente não estava saindo com tanto lançamento, com bola mais longa. A gente estava fazendo um jogo mais curto. E a gente estava tendo uma predominância maior, estava chegando com mais gente no campo de ataque, com mais gente na área, terminando mais em chute, em escanteios, quando o goleiro defendia ou batia em alguém. Então a gente estava mais perto de fazer o gol do que o Mirassol. No fundo, no lance do gol do Mirassol, não tem nada a ver com a gente alongar o jogo. Quem alongou o jogo foi o Mirassol. Eles colocaram uma bola longa, a bola veio na cabeça do Puma, ele foi botar uma bola no Andrés Gomes de cabeça e foi se projetar para o ataque. E aí o Andrés perdeu a bola, a gente estava atrás, mal posicionado. Eu acho que foi um erro o gol. Se você falar assim, de uma maneira muito prática, que o primeiro gol foi o que determinou o resultado do jogo, de vitória do Mirassol. Foi um lance que a gente não devia, a gente devia estar um pouco mais protegido do que estava. A gente estava aberto, o Paulo Henrique estava aberto, não precisava. Então, se a gente errasse, tivesse uma linha do jeito que era para estar, a gente tinha conseguido cortar no lance do cruzamento, não ia estar tão exposto. Foi circunstância do jogo. Deu meio que tudo certo, a gente podia ter feito a falta também, ter matado a jogada ali.
Agora que passou, tudo fica mais fácil. Diniz, boa noite. Cauê Rodrigues, escolhendo 1927. O Vasco, em dezembro, entra no mês mais decisivo da temporada, por conta da semifinal da Copa do Brasil. E você fala que esse elenco do Vasco tem que aprender a jogar como um time grande. Queria que você falasse com o torcedor um recado o que leva o torcedor a acreditar que o Vasco vai se comportar como um time grande na semifinal de Copa do Brasil e pode chegar à final, talvez conquistar um título que é tão almejado pela torcida. Eu acho que o que traz alento para o torcedor ao longo desses meses que eu estou aqui é que a gente tem oscilado, mas o time tem evoluído. Não é o mesmo time. A gente teve momentos brilhantes durante esse período. Tivemos assim, um momento de maior baixa das 5 derrotas. E num momento muito decisivo, a gente fez uma vitória contra o Inter bastante contundente. E hoje a gente jogou bem de novo. Quando o time joga bem, é mais fácil a gente fazer as correções. Hoje, talvez, a gente não teve a contundência do jogo do Inter. Quando o Inter começou o jogo, a gente fez um gol, daqui mais um pouquinho fez o segundo gol. Hoje a gente... Foi um jogo que a gente não conseguiu criar chances tão claras e também não conseguiu ser tão contundente nas finalizações de fora da área que a gente teve, nos escanteios que a gente teve. Talvez a gente teve um número maior de escanteios hoje contra o Inter. Contra o Inter a gente precisou menos escanteio para fazer um gol de cabeça. A gente precisou menos chutes no gol para fazer gol contra o Inter. Hoje, infelizmente, a nossa bola não entrou. Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. São 6 derrotas em 7 jogos, 18 derrotas ao longo do campeonato, quase um turno inteiro, 13 sob seu comando. O Vasco muitas vezes perde quando todo mundo acha que vai ganhar e ganha quando todo mundo acha que vai perder, que é um sinal de irregularidade que você já falou inúmeras vezes que esse time demonstra. Muitos têm impressão também de desinteresse por parte de alguns jogadores em determinadas situações. Você mesmo falou que a energia não foi a mesma contra o Inter. Apesar do Vasco ter condição de buscar um G8, apesar de você estar na beira do campo sempre cobrando ali de forma enérgica, apesar de ter um estádio lotado com a torcida apoiando como fez hoje, o Vasco não consegue demonstrar muitas vezes esse interesse pela partida. Eu queria te perguntar, até que ponto você considera a culpa dos jogadores por... isso de forma geral ao longo do campeonato, não só no jogo de hoje, até que ponto você enxerga a culpa dos jogadores pelos erros individuais que resultaram em inúmeras derrotas, como você mesmo apontou, e esse desinteresse, e até que ponto você considera a culpa sua por insistir em algumas coisas que possam não dar certo e por não conseguir, principalmente, passar esse seu estilo tão enérgico, tão empolgado na beira do campo para esses jogadores que muitas vezes demonstram não ter muito interesse na partida. Obrigado. Eu acho que a gente não dá para dividir, responsabilidade todo mundo tem, a maior responsabilidade é minha, eu sou o técnico, e acho que os jogadores, por conta desse do meu jeito, os jogadores de maneira geral evoluíram. Os jogadores talvez não evoluíram do jeito que a gente quer que eles tivessem evoluído, porque a torcida gostaria que tivesse evoluído, e a gente não teve a consistência que todo mundo quer. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender, um time grande tem consistência. O time grande não fica flutuando durante o campeonato, fazendo grandes jogos. Nem foi o caso de hoje. Hoje faltou contundência, não faltou jogar bem. Enquanto o Botafogo jogamos muito mal, contra o Grêmio jogamos muito mal. Hoje faltou contundência. E a gente jogando em São Januário, que é a casa do Vasco, que é onde o Vasco historicamente faz muitos pontos, a gente tem que aproveitar mais isso. E não ficar... A gente ficou muito no campo do Mirassol. Se você pegar uma estatística que é relevante no futebol, a gente teve 33 chegadas no último terço do Mirassol, eles tiveram acho que 10 no nosso, ou 9, um negócio assim. Isso mostra muito como é que foi o jogo. Só que a gente não conseguiu converter isso em gol. E eu acho que a gente... Uma das coisas principais é essa oscilação quando faz uma vitória muito grande, como foi contra o Santos ou contra o Inter, a gente não caiu tanto. A gente precisava manter, porque a gente está jogando muita coisa ainda no final do campeonato. Então a gente tinha que ter mais. Hoje, se você fazer o erro do time principal, é uma coisa que não é uma coisa muito tangível, uma coisa que cai no campo da subjetividade, é uma coisa que faltou energia para a gente. Energia de ir, de fazer, de cair uma segunda bola, de acertar um chute. Eu acho que isso faltou no jogo de hoje, de maneira geral, e isso meio que determinou um pouco a gente não conseguir abrir o placar antes do Mirassol. Fernando Diniz, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Sobre a criação do Vasco no jogo de hoje. Achei no primeiro tempo um Vasco até criativo, com Coutinho e Thiago Mendes, e já no segundo tempo com as alterações, ou até um Vasco mais nervoso quando toma o gol, mais afobado, lançando bolas a esmo para a área, às vezes até sem o Verratti
na área, e depois eu acho que até você tenta suprir isso colocando o Verratti em campo, e talvez aquele lance do David poderia ter sido diferente quando ele ajeita e a bola sai raspando. Minha pergunta é sobre essa falta de criatividade. Foi um Vasco que normalmente você cobra de jogadores terem coragem de conseguir ter passagem de lateral. Hoje eu senti um time mais monotemático, vamos dizer, jogando bolas aéreas. E num outro ponto, o presidente Pedrinho, numa coletiva no meio do ano, comentou sobre esse time do Mirassol, que os jogadores do Mirassol talvez não conseguissem jogar no Vasco pela pressão e também a torcida rejeitaria os nomes que o Mirassol possui. E a gente está vendo essa campanha e o jogo muito bom do Mirassol hoje. Como é que você reage em relação a isso? Os jogadores do Vasco são inferiores ao Mirassol? Qual é a sua análise em relação a uma capacidade de um Mirassol com jogadores, entre aspas, por favor, comuns, e jogadores, talvez, de seleções, como o do Vasco, que tem tantas dificuldades de manter um momento nesse campeonato? Obrigado. Eu acho que o Pedrinho, o que ele quis dizer, é uma coisa que são jogadores que não têm tanto cartaz. Os jogadores estão no viés de baixa, que vão pro Mirassol, mas todos eles são muito bons. Ali do Mirassol tem 6 ou 7 que já trabalharam comigo. Tem o Água Felipe, que estava no banco, o Gabriel, que jogou no Flamengo, tem o Reinaldo, que faz 6 ou 7 anos que é o jogador que tem mais participação em um gol no Brasil, lateral. Então é um time muito bom, é um time organizado. E agora, se você traz um jogador que não tem... E você sabe que é assim que funciona, Pedrinho disse, e é verdade isso. Você pega um jogador ali que é desconhecido e traz para o Vasco antes de começar o campeonato, que foi antes de começar o campeonato, não foi agora, né? Ou estava no começo do campeonato, no comecinho do campeonato. E aí você traz um jogador, você vai ser questionado mesmo até o jogador provar que pode jogar no Vasco ou não. Não foi isso que ele quis dizer. Porque esse time é um time que está fazendo uma campanha brilhante e podia estar mais acima na tabela. Mas eu não acho, eu discordo da sua análise, falar que o Mirassol fez um grande jogo hoje. Não fez um grande jogo, ele ganhou o jogo, ganhou bem, teve mérito para ganhar, que soube aproveitar. Mas foi uma das piores partidas do Mirassol nos últimos jogos. Jogaram melhor contra o Fluminense do que hoje, jogaram melhor contra o Vitória do que hoje. E muitos jogos e não perderam o jogo do Fluminense, perderam o jogo do Vitória, agora o mais recente. E hoje eles tiveram pouquíssima chance. É um time criativo, vocês sabem disso, é um time que faz muito gol. É um time que as 2 bolas que eles chutaram entraram. Eles tiveram, e principalmente a primeira bola, que a segunda bola foi um gol que a gente estava muito exposto e acabou tomando um gol de contra-ataque. A outra pergunta sua, sobre o que era? Sobre a afobação e a falta de... Não, e outra coisa, eu não achei que o segundo tempo nós jogamos pior que o primeiro, principalmente até tomar o gol. Nós voltamos bem melhor, eu achei, no segundo tempo que no primeiro. Depois que a gente tomou o gol, o Mirassol foi muito para trás. E aí, uma das coisas era o gol ia acabar saindo de cruzamento, mesmo como foi contra o Vitória. Quando o time baixa muito as linhas, fica muito pouco espaço para você entrar por dentro. Ou vai ser gol de fora da área, bola parada, ou cruzamento. Sempre com todos os times. O que a gente fez de errado, isso concordo com você, que a gente estava colocando uma bola na área que não tem sentido algumas. Então você chuveirar a bola do meio do campo achando que não vai sair gol. Mas teve alguns cruzamentos. A melhor chance nossa foi de um cruzamento. O Tietchan também fez uma boa jogada lá quando ele entrou, que ele cruzou, que a gente chegou com bastante gente na área. E a nossa chance de fazer o gol seria mesmo por ali. Eu concordo que os cruzamentos que a gente fez, muitos deles no segundo tempo, foram cruzamentos mais para tentar a sorte do que uma jogada construída. No fundo, a gente tinha que ter um pouco mais de calma para fazer os cruzamentos numa região mais avançada, já mais perto da linha de fundo, por 2 motivos. A gente tem mais chance de fazer o gol e tem menos chance de tomar contra-ataque. A gente começou a chuveirar a bola na área, a gente estava sem gente ali na região da segunda bola e a origem dos contra-ataques quase sempre são dessa forma que acontece. Boa noite, Diniz. Luiz Cristo, do Fim de Jogo. Em uma entrevista recente, o ex-treinador Jürgen Klopp, ele fez a seguinte afirmação: ao unir pessoas de áreas diferentes do mundo, você não pode esperar que encarem tudo da mesma forma. Considerando essa afirmação, como é a sua relação no dia a dia com os atletas estrangeiros para garantir que, apesar das diferentes origens, eles se entendam e atuem com confiança nessa reta final? Eu acho que é a melhor possível. Eu sempre tive uma boa relação com jogadores estrangeiros. Os daqui, que estão aqui, são todos eles de língua irmã, né? Do português, que é o espanhol. Então, a comunicação ela é super fácil, não tem nada. Todos os jogadores, o André se adaptou rapidamente, o Cuesta também, super adaptado, o Garré, o Veguete.
nos outros times que eu trabalhei também não tive problema de relação. Acho que os jogadores, tanto é que eles chegaram e conseguiram virar titulares rapidamente e estão entregando bons desempenhos. Boa noite, Diniz, Pedro Cobalé do Lance. Nos últimos 5 dias, o Vasco enfrentou 2 jogos com um gramado muito pesado, né? A gente conseguiu ver a partida de hoje, principalmente no final do primeiro tempo e do segundo tempo, os jogadores meio exaustos. Queria que você comentasse um pouquinho como é que você acha que isso interferiu no desempenho e também se pudesse comentar sobre a possibilidade de poupar alguém para o jogo contra o Atlético. Esperar um pouco ainda para a gente ver qual que vai ser a melhor estratégia para o domingo. Né? A gente não sei ainda, não tinha pensado, ainda não pensei no jogo do Atlético. Em relação a jogar no campo pesado, ele é ruim para os dois times. O jogo hoje ficou mais lento para nós e ficou lento para o Mirassol também. Não eram as melhores condições para jogar o campo assim. A bola não corre, tinha um pouco de poça e o desgaste físico ele é aparente para as duas equipes. Mas era o que aconteceu, a gente não tem controle sobre a chuva que cai ou não cai. Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Você citou a estatística do jogo, fala também em vários momentos de forma individual, que você fez com o Ryan, a volta dos jogadores da seleção colombiana, no caso do Cuesta e do Andrés Gomes, entre outros feitos individuais. E você trata sempre de uma evolução, mas o resultado não aparece, e o futebol é resultado. O Abel Braga já foi criticado por resultado, em um recorte no ano, o Felipe Luiz também, até o Ancelotti foi. O que faz o Fernando Diniz acreditar que essa blindagem deve acontecer no Vasco? O que tem de diferente no Fernando Diniz em relação ao não resultado aparecer, que condiciona hoje um clima muito ruim em São Januário? E outro ponto, se você puder me responder, semifinal contra o Fluminense no Maracanã, o Vasco tinha 4 jogos para atuar no estádio, e como a sua equipe é muito frágil psicologicamente, adaptar os jogadores, ambientar os jogadores no estádio, que vai ser condicionado a essa semifinal, seria, na minha opinião, o ato mais inteligente de gestão de futebol. Queria que você comentasse sobre isso. Segunda? Você vai jogar contra o Fluminense no Maracanã. Muitas das vezes você já falou que prefere São Januário, os jogadores também. O Vasco tinha 4 jogos para ser negociados para jogar no Maracanã. Uma equipe frágil psicologicamente, como mostrou hoje, precisaria se adaptar, se ambientar ao estádio onde você vai para utilizar, quem sabe, o acesso à final. Eu queria que você comentasse sobre isso. Se vai fazer falta a não utilização desses 4 jogos no estádio que você vai enfrentar o Fluminense. A gente vai depender, como você falou, segundo a sua análise, você vai ter que esperar para ver o resultado. Porque assim, não adianta muito eu falar, se é futebol é resultado, você vai ter que esperar para ver. Aí você vai falar, se perder, você vai falar que foi o primeiro lá, a gente ganhou de 2-0 sem jogar. Mas isso também não quer, porque aqui é a casa do Vasco. Se falar para o torcedor vascaíno, você que fala tanto com a torcida, eu acho que eles preferem jogar aqui em São Januário, que jogar em São Januário. Então a gente joga onde é a nossa casa, a preferência é essa. Em relação à fragilidade do time, eu concordo com você, não teve fragilidade emocional do time. Você acha que perder jogo, se você perde o jogo, é fragilidade emocional, se perder o jogo. Não sei de onde você acha que é fragilidade emocional, se os jogadores deixarem de tentar, deixar de criar, deixar de insistir. Eu não vejo, a gente já virou jogos, se acontecia antes de eu chegar, não sei, mas assim, na minha gestão, eu não vejo fragilidade no time. Eu acho que a gente teve uma queda de rendimento, as 5 derrotas foram diferentes. E em 2 delas, o time, se você falar assim, que o time faltou energia, mostrou uma certa apatia, um certo comodismo, eu concordo. Agora, não fala assim, a fragilidade emocional, que o time se amedrontou, se acovardou. Acho que o contrário, o jogo do Inter era um jogo assim muito decisivo, e o time deu uma resposta positiva e mostrou força emocional. Eu concordo que hoje a gente não teve a mesma energia, e se tivesse a mesma energia, provavelmente a gente teria vencido o jogo bem, diante do adversário bastante difícil. Você fez mais um comentário na tua primeira pergunta. Não sei se eu respondi tudo, Lineker. Faz você blindar o resultado com estatística e fez Não blindar, eu não estou tentando blindar o resultado. Eu sou aqui super transparente quando eu venho nas entrevistas. A gente, principalmente nas 5 derrotas, pegar assim num combo geral, a gente mereceu muitas críticas, e eu mereci muitas críticas. Eu não estou blindando, eu sou muito mais de me expor do que de blindar o resultado, não tem nenhum problema. Eu acho que o time está aprendendo, eu acho que o time, se você pegar de uma maneira geral, o time tem coisas assim que sugere
A torcida cria uma expectativa positiva. O que a gente está precisando no time é ser mais consistente. Se o time é inconsistente, eu acho que é inconsistente também. A gente oscila muito para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas eu acho que o time ele demonstra coisas assim que todo mundo... Isso que o time tem que conseguir concretizar para a torcida ficar mais próximo do time e confiar mais. E isso quando eu falo que é aprender esse time e ser grande como o Vasco é grande. A gente está num processo. Eu acho que a gente tem condições de terminar muito bem a temporada. Mas em relação, principalmente ao Maracanã, a gente vai ter que esperar os jogos contra o Fluminense para te responder. Aqui, Diniz. Ô, Lineker, outra coisa. No dia da vida, eu senti sua falta. Sexta-feira, quando a gente ganhou, você não estava aí. Aqui, Diniz, boa noite. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Sei que, ao lado também do mérito da equipe do Mirassol, como você